Faltou quem? Vamos lá. Então, gente, vamos começar o nosso estudo da noite de hoje. Eu mandei um arquivo que é o que nós fizemos no estudo presencial, lá na casa. E esse estudo, não sei se todos tiveram a oportunidade de passar, é um estudo, é um arquivo que a gente tem condição de realizar um atendimento presencial de uma forma eficaz, de uma forma rápida. Bom, nós no início agora vamos fazer a nossa oração, né, para começar o nosso trabalho, depois de fazer uma pequena explicação, depois vou repassar esse estudo que eu enviei. Então, vamos nos concentrar e agradecer, em primeiro lugar, o auxílio dos nossos guardiões, guias espirituais, mentores, por tudo que tem nos proporcionado durante a nossa vida e que eles estejam aqui conosco nesse momento para que nos auxiliem nesse estudo e na prática desse estudo, que é muito importante. Com a graça de Deus, vamos dar uma lidinha aqui que eu tinha separado aqui, já tinha pego aqui, o negócio caiu, então não era para ler esse. Ah, tá bom, esse aqui tá bom. Uma pequena passagem do Evangelho. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos quais jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Então, esses infortúnios ocultos que chegam, que aparecem, essas calamidades que chegam até nós, que pode alcançar a qualquer um a qualquer momento, né? Muitas das vezes são ditos que são karmas coletivos, nos afetam bastante. Mas o do dia a dia, aquele infortúniozinho que ninguém repara, mas que dói em nós, que nos marcam, esses que precisam de atenção, principalmente daqueles que estão ao nosso lado, e nós que possamos perceber, né, esses problemas mínimos, mas que para cada um é um problema enorme, né? O problema da Blanca, da Virgínia, da Cecília, da Gisele, são todos pequenininhos. O meu é o mais importante. Só que a cada um é dado, né, uma cruz para carregar. Então, cada um sabe de si, daquilo que se sofre no dia a dia, que é o dia a dia doído. A vida cobra um preço muito forte. Então, a gente tem que ter uma resistência muito grande e uma fé maior ainda, porque nada é nos dado sem que nós não temos a capacidade de suportar, né? Então, vamos ler aqui a grande invocação para começar o nosso estudo. Grande fraternidade branca. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que é a luz dessa terra. Do ponto do amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora todo o mal. Que a luz, o amor, o poder e a paz restabeleçam o plano de Deus sobre a terra. Por que nós fazemos uma oração, uma abertura do Evangelho? Isso é importante para quê? Para sintonizar, né, dentro do possível,
todos na mesma frequência. Bom, vamos lá. Nós estudamos e praticamos 3 tipos de apometria. Num local, foi a primeira experiência que eu tive, foi a apometria clássica do Dr. Lacerda, em que você tinha um grupo, em que você tinha médiuns de apoio, um vidente, um médium de transporte, né, para receber aquela frequência e conseguir se expressar. Você tinha um operador, né, dos comandos, e tinha um dirigente. E você atendia de um a um os assistidos presencialmente. Né? Em outro local, em outra casa, nós trabalhamos com a apometria multidimensional, que, em vez de fazer uma doutrinação, vasculhar o passado, vasculhar o campo energético, o campo vibracional do assistido, você, através de comandos, você resolvia todas as questões. Né? Tipo assim, alguns comandos que você faz que você resolve todos os problemas ou minimiza todos os problemas. E na outra casa, que a gente trabalha, inclusive, faz um trabalho de voluntário, é um misto. Você trabalha com assistidos à distância e você tem grupos, né, pequenos grupos que se formam e que se vasculham os campos extrafísicos dos assistidos e que atende não só os assistidos, quanto as frequências em desequilíbrio. Quando nós montamos esse procedimento apométrico, por quê? Você atende um assistido de uma forma em que você abrange todos os campos de uma maneira completa, limpa todos os campos, atende todos os obsessores, limpa todas as energias que desequilibra através dos comandos. Como nós podemos... Deixa eu compartilhar aqui a tela do arquivo. Vamos ver se eu consigo. Consegui. Vamos agora começar. Tá todo mundo vendo a tela? Agora, se tiver para acompanhar o arquivo, também é bom. O que é apometria multidimensional dinâmica? A apometria multidimensional existe e esse termo dinâmica foi inserido porque é uma coisa eficiente, rápida e com o intuito de resolver o problema do assistido e das frequências. Então, está lá. É uma técnica que aborda todos os aspectos do ser humano, físico, energético, emocional, mental, espiritual. Ele destrava bloqueios, libera as energias condensadas, dilui as crenças limitantes, elimina os contratos. O que são esses contratos? Há 3 encarnações passadas, eu tive um relacionamento e cheguei para essa pessoa e falei assim: não sei viver sem você, eu quero viver com você o resto da minha vida. Ou então tive um problema com alguém e eu digo assim: eu nunca mais quero saber disso. Eu era uma pessoa rica e eu cheguei e falei assim: dinheiro não me traz felicidade, eu nunca mais quero ter dinheiro. Olha que burrice. Mas o que acontece com isso? Você assinou embaixo e isso ficou gravado. E isso acompanha você pelas vidas afora. Relacionamentos mal resolvidos, ódios sem sentido, situações econômicas ou de saúde que a gente não consegue se livrar, são contratos que a gente não tem a mínima ideia do que fez. Isso lá no passado, e nessa vida também.
E aí nós fomos também encaminhar os obsessores para um tratamento adequado, em locais apropriados, para o esclarecimento e ressignificação de valores. Por que a gente fala sobre os obsessores? Essas entidades que estão em desequilíbrio e que ficam perturbando a gente ou qualquer outro. Porque se você resolver o seu problema hoje e não resolver a causa, tu resolve a consequência, mas não resolve a causa. Aí você sai de um passe, você vai numa tenda de umbanda, você toma um passe com caboclo, com exu, ou você vai numa casa espírita em que você faz uma sessão de desobsessão, e aí você sai livre e solto. Na primeira escorregada que você der, na primeira queda de vibração, essa energia fica ao mesmo nível. Você desce ao mesmo nível dessa energia e começa tudo de novo. Então, o nosso objetivo não é tratar só o encarnado, né? A pessoa que está com o problema, mas a razão do problema, para que ela não exista mais. E que aquele ser consiga evoluir, crescer e seguir o seu caminho. Porque um bom negócio tem que ser um bom negócio para todo mundo. Viver tem que ser uma vida plena para todos, né? Então, nós vamos utilizar os métodos da apometria tradicional e a apometria multidimensional. Então, vamos lá. Vamos fazer um tratamento do seu José da Silva Pereira. Primeira coisa, nós temos que fazer a nossa proteção pessoal. A proteção pessoal que nós indicamos é a Merkaba, porque nós fazemos uma proteção, que a Merkaba não é só a proteção pessoal, mas também é um veículo de interdimensões, facilita o nosso desdobramento e facilita a ida a outros planos, a outras frequências, beleza? E a preparação do campo em que nós vamos trabalhar, que é a nossa pirâmide. Vamos lá. Se você estiver tratando uma pessoa pessoalmente, assim, vou tratar só o seu José, tá? Eu posso explicar para ele o que é uma Merkaba, posso fazer essa meditação com ele, posso fazer esse campo, mas numa casa, num atendimento fraterno, num atendimento onde você tem várias pessoas para ser atendida, o que se deve fazer? Reúne todos os operadores antes do atendimento. Faz a Merkaba e faz o campo de proteção que nós vamos a seguir, que é a formação das pirâmides. Convidamos o primeiro assistido a esse atendimento. No arquivo, na apostila, vamos assim dizer, nós falamos, deixa eu passar aqui, depois a gente volta, que nós devemos fazer o quê? Um exercício de respiração simples. Ô, seu José, respira fundo, se acalma, né? Tem pessoas, como eu e a Cecília conversamos bastante ontem sobre esses procedimentos, que não tem a mínima ideia do que seja um desdobramento e pode até se assustar com isso. Tipo assim, o seu José não conhece nada e, de repente, é um católico fervoroso, aí tu chega e vamos fazer um desdobramento, o cara se assusta. Entenda bem, isso aqui é um roteiro, um passo a passo, mas não significa que você deve seguir todos os caminhos. Você pode incorporar alguma coisa sua que você acha importante, né? E a Cecília colocou muito bem nesse caso, assim, como se faz no Reiki. Vamos pensar, em vez de você falar, vamos desdobrar, se você é um espírito, um espiritualista, uma pessoa que conhece os termos, não vai se assustar. Mas o seu José não conhece muito, não sabe. Então, em vez de falar, vamos desdobrar, conversa com ele, vamos para um caminho, pensa num lugar tranquilo,
num local sereno, onde você se sente bem, numa cachoeira, na beira de uma praia deserta, tranquila, num bosque, num jardim. Fecha os olhinhos e pensa nisso. E aí você faz o seu comando. Então vamos para lá. O que está acontecendo? Nós estamos fazendo o desdobramento dessa pessoa. E você faz o seu, né? Desdobrando. Porque mesmo lúcido, mesmo consciente, mesmo lendo o arquivo, você consciente das coisas que está acontecendo, o teu corpo sutil, a tua consciência se expande para visitar os planos maiores. Você vai estar com o teu assistido lá. E aí você segue o roteiro que nós vamos passar comando por comando. Mas vamos voltar lá à Merkaba. A Merkaba é importante. Nós já fizemos essa experiência, vamos fazer de novo hoje, né? E você pode não só adaptar, como colocar alguma coisa a mais que seja do teu agrado, sem problema. Ah, eu esqueci uma coisa. Não tem problema. O que manda é aqui, ó, a tua mente. Vamos repetir o que já foi falado lá atrás. O teu pensamento é a tua força motriz. A tua palavra é o verbo, ele cria. E o comando é a ação física. Tá? Então, isso tudo é um pacote que faz com que as coisas se realizem. Tá? Isso é vamos dizer assim, os componentes da magia. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a Merkaba, que depois vamos repassar. E a coisa muito importante, que é a formação do campo de trabalho. Que está aqui, ó. Cadê você? Nós vamos formar, em primeiro lugar, a pirâmide com vértice para cima. E nós estamos no comando, formando uma pirâmide com um vértice para cima. Aí você fala alfa, primeiro vértice, beta, gama, delta, e fecha a base da pirâmide, em alfa. Vértice acima, ponto epsilon. E aí se coloca nesse desenho, está lá a cruzinha, só que a cruzinha está dentro da cúpula. Essa cruz ela fica do lado de fora da cúpula, porque é uma cruz dourada onde a gente escreve mentalmente: aqui se trabalha em nome do Cristo, porque isso é um trabalho totalmente mental e espiritual. Vamos criar a pirâmide abaixo. Da mesma forma, pirâmide com vértice para baixo. Alfa, beta. Ou você cria e dá o comando, ou você fala ponto por ponto. Depois das duas pirâmides criadas, você cria uma cúpula, né? Deixa eu ver aqui. Uma esfera de aço magnética, que envolve as duas pirâmides, criando uma esfera magnética em torno das pirâmides. Cria-se um anel de reforço na linha do Equador, quer dizer, fica bem no meio das duas faces da pirâmide. Cria-se um muro de contenção de 500 metros, né, para cada lado, quer dizer, é bem distante o campo de proteção. Você cria um muro com esses 500 metros de distância. Quando você está fazendo um tratamento presencial, que é o que a gente foca lá na casa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse tratamento antes de iniciar os trabalhos, porque já vai estar tudo protegido. Mas eu estou fazendo um tratamento para a Blanca à distância. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse campo que vai abordar o meu espaço e o espaço da Blanca. E isso você faz mentalmente. Depois você coloca em cada canto desse muro um pilar de cristal
de quartzo branco com a ponta para cima para absorver a energia e manter esse esquema. Beleza? Montamos já o nosso esquema. Agora vamos trabalhar com a cromoterapia. Vamos criar nas faces externas da pirâmide com vértice para cima o quê? Uma cor dourada e internamente uma cor azul. E o piso verde grama. E a pirâmide com vértice para baixo, vermelho rubi, interno e externamente. Criamos as cores nas pirâmides. Depois vamos esterilizar os campos. Deixa eu colocar aqui. Vento solar, chama trina, chama violeta, e depois a gente joga um verde bactericida, que é para eliminar todo e completamente qualquer frequência negativa. Então, nós estamos no local, nós estamos com a nossa proteção pessoal, nós estamos com um campo de atuação totalmente protegido. Aí a gente vai atender o primeiro assistido. Como é que a gente faz? Começa os comandos. Aqui na apostila, vamos dizer assim, você tem uma conversa com a pessoa, né? Vem cá, isso até antes de fazer o desdobramento, né? Qual o teu nome? Isso é importante, o nome completo. De batismo, se ele for casado, o nome de batismo, não precisa o nome de casado. Se, de repente, algum problema, até para você mentalizar ou direcionar esse comando para esse problema. E aí você pede, mesmo ele permitindo, nem mesmo na sua frente, você começa pedindo permissão ao eu superior dele, aos guias espirituais, mentor, anjo da guarda pessoal, guardiões, do fulano de tal, nome completo. Aí você realiza aquele desdobramento, dependendo da pessoa, ou encaminhando ele para um local que ele se sinta bem. E aí você vai fazer a solicitação da presença dos seres de luz. Como nós trabalhamos numa casa de Umbanda, o que nós colocamos aí? Cavaleiros de Ogum, caboclos, falange dos pretos velhos, e etc. Mas vamos dizer que o sujeito... A gente pode mudar esse termo. Em vez de falar cavaleiro de Ogum, caboclo e falange de pretos velhos, nós podemos dizer que os seres de luz estejam conosco, né? Que os guardiões, nossos guardiões, os seres de luz, os médicos do espaço, os elementais, os comandos estelares, Arcanjo Miguel. Então, você não precisa falar esses termos. Você pode colocar os seus termos. E aí começa os comandos em si, limpando todo o campo vibratório do seu fulano de tal. E você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que isso? Porque não só basta o pulso, como a contagem. Isso faz com que a energia flua de uma forma mais eficaz. Aí tem a pessoa que fala de uma forma mais potente, tem a pessoa que fala mais mansinho. Não é a tonalidade da voz, o volume da voz, é a atitude da voz. Você pode falar limpando os campos do paciente, do assistido X, Y, Z. Tá? É diferente de você falar alto e não estar ligado, não estar focado, não estar concentrado no trabalho. É muito diferente. Então, como os comandos são poucos, né, em relação à apostila da multidimensional, ela deve ter umas 600 páginas, não é tudo comando, mas é tudo uma explicação para umas 4 ou 5 páginas de comando que eu reduzi para isso,
fazendo exatamente os pontos mais necessários. Aí segue. Dissipando os pensamentos negativos, rancores, mágoas, crenças limitantes, nome do assistido. E pulso. 1, 2, 3. Então, você dá o comando e dá os pulsos. Então, nós vamos limpar o campo vibratório, vamos dissipar os pensamentos negativos, rancores, mágoas, etc. e tal. Vamos transmutar toda a dor e doença física em saúde e equilíbrio, pulsos. Aí nós vamos cancelar todo e qualquer acordo, contrato e associações em todas as dimensões, período de tempo e localizações. Então, vou ver que esse comando ele abrange essa vida, outras vidas passadas, outros locais em que nós, por acaso, estivemos. Então, abrange todos os campos em todas as épocas. Aí nós vamos remover o quê? A negatividade, ela atua em cada um de nós de uma forma diferente, sendo que nós permitimos muita coisa. Então, determinados seres não muito adeptos da luz conseguem inserir no nosso campo energético algumas ferramentas que nos fazem como se fosse um mantenedor, bom, mantém no nosso campo vibratório aquele sentimento de negatividade, aquela falta de disposição, aquela tendência a realizar alguma coisa ou deixar de realizar algo. Então, com esse comando, nós vamos fazer o quê? Nós vamos remover e dissolver qualquer implante, qualquer parasita, qualquer energia, qualquer arma espiritual ou dispositivo de limitação que nós mesmos nos colocamos, conhecidos e desconhecidos. Quer dizer, da mesma forma, esse comando ele abrange todos os aspectos. Comando curto, porém eficiente no seu objetivo. Aí nós vamos fazer o quê? Ora, nós não somos inocentes. Se a gente fosse anjinho, não estava por aqui, estava tocando harpa. Então, está encarnado, está devendo. Está vivo, está respirando, tem contas para pagar, tem boletinho para pagar. Então, o que é que nós fazemos? Nós enviamos a todos os seres, não só os humanos, como não humanos, encarnados ou desencarnados, pedimos um perdão incondicional por qualquer coisa que nós tenhamos feito, nessa vida ou em qualquer outra. Da mesma forma, é um comando que pede perdão, nós pedimos perdão para todos os campos. Quantas vezes as pessoas se sentem ofendidas? Quantos mal, vamos botar assim, quanta coisa, vamos dizer assim, criamos um mal-estar ou criamos uma situação negativa para alguém que a gente nem sabe. Vamos dizer, eu e a Gisele estamos disputando um emprego, aí eu ganho a vaga, fico todo feliz. A Gisele fica com muita raiva de mim porque eu ganhei a vaga. Então, olha só, ela tem raiva de mim, manda uma energia negativa para mim, que eu nem sei. Então, pode ter sido nessa vida ou há 5, 6 encarnações passadas, e isso entranhou dentro de mim, ou ela ficou tão mal na outra vida que até hoje está com raiva de mim e me persegue. Pode ser? Pode ser. Então, nós estamos pedindo um perdão incondicional. Olha, seja lá o que eu te fiz, em qualquer época, em qualquer vida, eu peço perdão. Também é um comando que abrange todos esses aspectos.
Aí o que é que nós fazemos? Nós solicitamos o auxílio do quem? Dos vigilantes do astral, os guardiões, os comandos estelares, que recolham todo e qualquer obsessor para um tratamento compulsório e que passem a ter consciência do seu atual estado e tenham nova oportunidade para a sua evolução espiritual. Da mesma maneira, esse comando pede quem? A espiritualidade para recolher todo obsessor que esteja atuando no nosso campo ou no campo do assistido de uma forma compulsória. Ele não pede por favor. Vem. E faz com que esse obsessor tenha a consciência do seu estado, que muita gente não tem, muita gente não sabe nem que morreu. E que dê a ele uma oportunidade para a sua evolução espiritual. Da mesma forma, é um comando reduzido, mas com muita objetividade. E aí, mais um comando. Nós vamos passar uma rede energética que retira qualquer fragmento, qualquer sintonia, qualquer frequência negativa, que a gente retira tudo e encaminha para um local adequado, dentro da necessidade daquela frequência, para a sua ressignificação. Então, nós limpamos tudo, no geral. E aí, o que acontece? Deixa eu beber um golinho d'água. Nós já limpamos o campo de todas as formas. E aí entra o negócio. O universo, ele não aceita o vácuo. Se você tirar alguma coisa de um lugar, não fica um buraco. Ele tem que ser preenchido com alguma coisa. Então, o que você faz? Você pede aos elementais, aos nossos queridos amigos elementais, cristais com um poder energético para desbloquear, energizar, equilibrar os nossos chakras. Então, até agora, nós tiramos tudo aquilo que nos prejudicava e ficou um buraco. Então, essa energia dos cristais vai o quê? Vai preencher esse espaço. E aí, depois de energizado, nós solicitamos, da mesma forma, em vez de falar Cavaleiro de Ogum, se houver alguma situação em que você não gosta de falar esses termos mais de Umbanda, você pode, que os amigos, que a energia, que os seres espirituais, que a falange de luz venha e vá até o lar do assistido, porque não adianta eu resolver meus problemas aqui e minha casa estiver carregada. Eu vou voltar para casa, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou estar tomando banho e dormindo num lençol sujo. Resolve, mas não resolve tudo. E a gente pede para quê? Para que a espiritualidade vá na casa ou no ambiente em que ele esteja. Né? Por exemplo, o Amaral pode estar viajando, está lá em Minas Gerais. Aí a gente vai fazer um trabalho à distância para o Amaral. Mas o Amaral não está em casa. Então a gente pede para que a espiritualidade vá aonde onde o Amaral esteja atuando, onde está hospedado, onde está trabalhando. E elimine toda e qualquer frequência negativa que estiver naquele espaço. E pedimos que fixe naquele ambiente uma drusa de ametista, que você pode colocar um cristal que você quiser, eu gosto da ametista, eu ponho drusa de ametista, que vai ficar por muito e muito tempo irradiando uma energia para manter aquela frequência. Paz, saúde, equilíbrio, prosperidade, não só para ele, mas para todos que estão ao redor dele. Se ele estiver no hotel com a equipe de trabalho, ou se ele estiver em casa
com os irmãos, irmãs, esposo, esposa, seja lá quem vem, que não esteja participando do trabalho, vai se beneficiar não só da limpeza, como também do fluxo energético que aquele cristal vai ficar emitindo. Agora, deixa eu passar aqui, que eu acho que eu mandei para vocês. Nem sei se passei isso. Tá. Eu coloquei mais um termo aqui. E aí a gente vai finalizar o trabalho. Eu não sei se eu mandei esse arquivo ou outro, que eu tive. As coisas no meu computador de vez em quando somem, entendeu? Mandou esse. Hã? Mandou esse. Né? É esse aqui igual? Esse, igual. Então, eu vou mandar outro que tem um parágrafo diferente, que é finalizando. Tá. Eu vou mandar um outro arquivo. É só um parágrafo. Por quê? Porque a gente finaliza, fechamos tudo que foi aberto. Fechamos os campos, recolhemos todas as redes e recompomos o estado original de todas as frequências divinas. Por quê? Porque quando a gente trabalha nos campos energéticos, campos sutis, você abre campos, você abre redes. Então, antes de finalizar, nós fechamos tudo e colocamos tudo da forma original do plano divino. São 3 linhas. E agradecemos a todos os seres de luz que solicitamos amparo, principalmente aos nossos guardiões pessoais e aos nossos queridos elementais pelo suporte. Agradecer muito os nossos guardiões e os elementais, porque eles são seres que estão vamos dizer assim, eles não só ajudam a limpar, como para manter a coisa limpa e vibrando na luz, na energia. E aí a gente faz um agradecimento, eu fiz um agradecimento aqui a Arcanjo Miguel e a sua falange, né? Que Arcanjo Miguel ele é um ser muito poderoso e que está sempre ao nosso lado e nos protege de toda essa gama de energia negativa, essa psicosfera negativa que envolve o nosso planeta. E aí voltamos ao original. Vamos acoplar não só o nosso campo, o nosso corpo sutil, como o corpo do operador, do assistido. Se a gente falou desdobrou, a gente vai acoplar. Se a gente falou vai para um campo, vai para uma cachoeira ou para uma praia, voltando da cachoeira, voltamos agora, vamos voltar ao nosso corpo físico, vamos sentir o nosso corpo físico em 7, em 6, em 5, em 4, em 3, em 2, em 1. Pronto. Fizemos toda essa... realizamos em todos os campos, atuamos em cada situação que na minha ideia, na nossa ideia, melhor falando, abrangemos todas as necessidades. Mas, de repente, a Virgínia ou o Lucas pode ter uma ideia, pô, mas eu posso botar alguma coisinha aqui também. Tem algum problema? Nenhum. Isso aqui é um roteiro. Com a sequência de atendimento, de prática, você não nem vai precisar seguir isso. Você já vai saber de cabeça a maioria dos comandos. Entendeu? Tá. Esse é o trabalho para ser realizado de forma presencial ou à distância. Vou reafirmar aqui. Tudo que você faz de forma presencial, você pode fazer à distância. Todo e qualquer tratamento holístico você pode fazer presencial ou à distância. Tirando a auriculoterapia, né? A nossa amiga,
Não tem como você mandar aquela bolinha, né, pela tela do computador. Mas reiki, cromoterapia, cristal, cirurgia energética, enfim, tudo você pode fazer presencial ou à distância. Qual o mais eficiente? Os dois são eficientes, porque é tudo energia. Energia não se guarda na caixinha de fósforo, não se guarda na gaveta, ela flui. Alguns autores afirmam que alguns tratamentos são mais eficientes até à distância do que presencial. Mas isso é de cada um. Sendo que você pode fazer tudo. Jogo de carta você pode fazer na presença presencial ou pode fazer à distância. Né? Enfim, todos os trabalhos com energia, com intuição, com mediunidade, você pode fazer a presencial ou à distância. Vamos dizer que vai lá na tenda, na Tissara, melhor falando, na Tissara ou na Tuaf, um assistido que diz assim, pô, meu pai está doente, ele gostaria muito de fazer esse trabalho, mas ele não consegue vir aqui, ele tem um problema de mobilidade. Tu não vai atender? Não, meu filho, dá o nome do seu pai, vamos fazer agora. Dá para fazer? Dá para fazer. E tanto dá para fazer que eu quero propor agora a todos. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Cadê você, Amaral? Levantou a mão? Levantei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente tem feito o exercício aqui no curso, você sempre tem perguntado, tem pedido para a gente deixar o áudio aberto para que você saiba, ou que saibamos que todos estão lá ou no desdobramento, né? Desdobrou, sim. Está sentindo na cachoeira, está sentindo na caverna e etc. Aí, a minha pergunta é, se por um acaso a gente deve perguntar isso ou não no tratamento? Porque se a pessoa falar que não desdobrou, e aí? Aí fica... Eu sei que você vai seguir, mas sei lá que ela vai se sentir assistida, não vai gerar uma preocupação no assistido? Entenda só. Se eu fizer com você, com as pessoas que são espiritualistas, que são conhecedores, você consegue falar a esse respeito. Mas o importante é que, se a pessoa ficar relaxada e você der o comando, ela vai desdobrar. Ela pode não desdobrar inconscientemente, mas o campo energético dela, ela vai se expandir o suficiente para que a espiritualidade trabalhe nesse campo. Por que a gente precisa desdobrar? A espiritualidade está aqui e nós estamos aqui. E a gente faz um esforço danado para descer. Se a gente ajudar um pouquinho e subir, o trabalho vai funcionar melhor. E esse trabalho, especificamente, você trabalha dependendo da tua força mental, dependendo da sua intuição, dependendo do seu foco, os resultados são muito bons. Mas a pessoa, aí você não vai perguntar nada. Entenda só, o que nós estudamos até agora é essencial que a gente continue, porque esse aqui é uma prática muito prática, mas para você atuar nessa prática, mesmo atuando só nesse tipo de trabalho, você tem que ter o conhecimento. Nós nem terminamos ainda de ler, de estudar todas as leis apométricas. Ainda falta muita coisa. Vamos ter que estudar os corpos sutis. Então, são coisas que nós vamos estudando, nos aperfeiçoando, mas isso aí é a prática. No próximo trabalho, na próxima terça-feira, acredito que nós já possamos
realizar todo aquele processo, cachoeira, hospital, né? Já entramos na sala de tratamento. Então, vamos, de repente, levar alguém para tratar, não no hospital, mas na cachoeira. Porque para levar alguém ao hospital, para tratar na sala de tratamento dentro do hospital, aquele indivíduo ele tem que estar, vamos dizer assim, é como se você tivesse sujo e você veio da praia cheio de areia, você jogou uma aguinha no corpo para tirar areia, para depois entrar no banho para tomar um banho. Então, você tem que tirar todas as peias magnéticas, o que está sobrecarregando aquele indivíduo. Isso a gente faz na cachoeira. Preparo, né? Tem que ter um preparo. Se é mais leve, a gente leva para o hospital. E isso está no meu caderninho para a gente fazer na próxima semana, né? Se tudo caminhar bem. Mas eu queria repassar todo esse passo a passo, porque a gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho. Virgínia. Pronto. Dá para fazer o desdobramento, desdobramento que chama, desculpa, eu ainda estou aprendendo, o desdobramento sem a pessoa estar sabendo? Eu só mentalizo o nome ou o problema, às vezes a pessoa é totalmente descrente, mas a gente quer ajudar. Olha só, você precisa da autorização dessa pessoa. Gisele, vou fazer. Gisele chega depois, eu queria fazer esse tratamento. Você permite que eu faça esse tratamento apométrico com você? Sim. Tá? Olha, eu vou fazer na quinta-feira, às 8 horas da noite. Mas eu estou trabalhando, não tem problema nenhum. Tá. Pode fazer, não você precisa ela fazer... estar junto, a gente não precisa. Os comandos, mas tem que ter a autorização. Você vai fazer, ela vai... mas eu vou desdobrar, vou dormir, eu estou dirigindo. Não tem nada a ver. Aquilo que eu falei, a sua consciência, o seu campo vai expandir o suficiente para ser tratado, mas a sua consciência está ali. Sim, tá. Tanto é que em qualquer tratamento apométrico ou presencial, seja lá o que for, todo mundo desdobra, mas o operador ele está desdobrado e está olhando todo mundo, está tomando conta de todo mundo. Tá certo, entendi. Tá? Então, vou fazer um tratamento à distância. Agora, o que eu tenho que falar com a pessoa é: você autoriza? Mesmo depois autorizando, no momento, eu peço autorização ao eu superior dele, da pessoa. Porque o teu campo é divino. Eu não posso abrir teu campo. E se não for o momento exato? Se você não quiser? Aí eu bebo que nem uma cambá. Então eu vou fazer um negócio para você parar de beber. Mas eu não quero parar de... Por isso que eu quero parar de beber. Né? Então, se a pessoa não quer, eu quero te dar um remédio, mas eu não quero o remédio. Eu quero te dar um presente, mas você não aceita o presente. Não é o momento. Certo. Uma única terapia que a gente pode realizar sem o consentimento do assistido é o Reiki Karuna. Porque o Reiki Karuna ele trabalha com a concepção religiosa, com a deusa Kuan Yin, que é a deusa da compaixão. Então, eu vou fazer o Rômulo é um evangélico, ele não acredita em nada, ou então é um ateu convicto. Alguém pede, tem um amigo meu que está precisando de um problema, está precisando de uma energia, está precisando de um reiki, mas eu vou fazer um reiki para ele, um reiki Karuna. Por quê? Porque não precisa de autorização, porque nós solicitamos a divindade, né, a deusa da compaixão, da compassividade, para auxiliar aquele indivíduo que não sabe, não conhece, está obtuso, né? Não enxerga nada, então nós utilizamos o Reiki Karuna para isso. O Reiki Usui, o tradicional, você precisa da autorização
tu tem que perguntar a ele se ele só aceita a receber. Se você não aceitar, não adianta nada. Vai perder tempo. Ah, mas eu queria muito ajudar. Beleza. Faz uma oração para o anjo da guarda dele, vai fazer mais efeito. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que nós falamos até agora, a respeito do comando, alguma coisa assim? Ou eu explico muito bem, ou vocês entendem tudo, ou não entendem nada. Está faltando alguém. Aqui. É a Fernanda. É que é a estilista, é a Fernanda. Eu não sou estilista, não. É Tamine. Tamine. Cadê a Fernanda? Mas eu vi a Fernanda. Aqui. Ah, tá aqui, tá. Olha só, o meu óculos não é assim muito... Tá? É Tamine, né? Tamine. Isso aqui é uma receita de bolo. Toda receita de bolo, você coloca alguma coisa, o seu tempero a mais. Tá? Então, vejam com cuidado. E, de preferência, né, para mim imprimir é um custo, entendeu? A impressora lá do meu trabalho, ela é apaixonada pelo rapaz lá do TI e tem ódio de mim. Comigo, ela imprime quando quer. Então, vai imprimir uma dificuldade. Mas você vai ter uma semana para fazer. Eu posso fazer com a Denise, né? Tranquilo. Não, aí é fácil. Aí é fácil. Tem que fazer um com o outro. Aí, não, tem que fazer diferente. Eu vou fazer com a Cecília? De jeito nenhum, quero estar longe dela. Tem que fazer com alguém totalmente separado. Está entendendo? Porque aí o que funciona? É exatamente isso. É exatamente isso. A gente quer fazer com pessoas que a gente não tem, embora estejamos todos ligados, mas pessoas que a gente não tem assim, um convívio diário, vamos dizer assim, entendeu? É porque eu e ela a gente não consegue desacoplar, entendeu? Aí vai ficar difícil. Tudo bem, mas aí é outra coisa. Ó, por exemplo, eu estou num canto, a Cecília está... Nosso apartamento é muito grande, ela tem 300 metros quadrados, entendeu? Eu estou na ala leste e ela está na ala sul, que é para não ter problema, bem distante, entendeu? Então, vocês arrumam aí uma ala parecida, cada um vai para um canto, mas tem uma semana para preparar. Tá bom. Vocês concordam com o fato? Sim, consumar. Tudo certo, concordo. Sérgio, só fazer uma observação, uma dúvida, né? A minha amiga tem uma amiga que mora no Paraná. E aí, o mês passado, ela disse que ia fazer uma apometria, e ela foi nesse centro, no interior do Paraná, que é com o pai da filha dela, o ex-marido, que perseguem. Então, só que, então, se essa apometria foi feita, eu não sabia nada de apometria, né? Ele não teve conhecimento, ou seja, não deu certo, então, né? Porque ela foi sem ele saber. Ela tentar aliviar o lado de todo mundo, mas, pelo visto... Vem cá, a apometria, o assistido foi ela, não foi? Não, ela disse que foi para fazer para ele. Ela deu o nome dele lá, mas já que ele não autorizou, né, então não teve Bom, eu não sei o tipo de trabalho que lá foi feito. Tá? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma pessoa que não gosta de mim, que me persegue e não vai autorizar nunca eu fazer isso, aí eu vou num trabalho apométrico. E aí o trabalho, o campo que vai atuar é o meu, mas vai atingir a frequência do sujeito. Tanto pode que obsessor não é só desencarnado. Sim. Mas ele está pior, ele está processando ela de todas as formas, querendo tomar filha. Então, o que eu sugiro... Piorou. O que eu sugiro, nesse caso,
é fazer uma apometria para ela. Uhum. Porque vai atuar no campo dela e vai eliminando as frequências negativas que estão em cima dela. Vamos dizer, a Fernanda me odeia, não gosta de mim, mas eu não tenho nada contra ela. A Fernanda é gente boa, e a Fernanda não vale nada. Vem cá. Eu posso estar sendo afetado por essa frequência negativa, esses pensamentos que a Fernanda emite para mim, só vai me atingir se eu estiver numa baixa frequência. Se eu estiver bem, se eu estiver com dinheiro, com saúde, feliz da vida, ela vai se morder lá, que eu não estou nem aí, nem sei quem é Fernanda. Né? Praga de urubu magro não pega em boi gordo. Né? Agora, eu tive um problema com ela, ou ela teve comigo. Aí eu cheguei e eu perdoei, eu eliminei esse problema do meu ser. Pô, Fernanda, desculpe, acabou, beleza, tá tudo certo, 0-0. Eu tirei esse pensamento, esse sentimento de mim. Mas ela continua? Sinto muito, dona Fernanda, o problema é seu. Eu estou liberado. Porque eu perdoei. Perdoar não é eu perdoei, mas não foi esquecer jamais. Não, perdoar é esquecer, é cortar os vínculos. Isso é que é difícil. É você, eu perdoei o fulano de tal, mas não, aquele safado não perdoou. Perdoar é cortar os vínculos. Em várias terapias holísticas, no término, quando você atende um assistido, no término, você tem um gestual e um mental de você cortar o vínculo com aquele assistido. Que é para você não ficar conectado. Isso acontece muito em atendimento de dentro de uma gira, de Umbanda, tá? O médium que, de repente, não consegue se desconectar olha que ele está intuído, está lá sendo intuído pela entidade dele, até incorporado, vamos colocar assim, entre aspas. E ele não consegue se liberar daquele atendimento. Aquela frequência que ele tratou, que a entidade dele, que o guia dele tratou, saiu de um e foi para outro. Eu peguei uma carga. Não, você não pegou uma carga, você chamou a carga para você. Isso acontece em qualquer tratamento. Imagine um médico, nós damos sempre esse exemplo, imagina um médico, primeiro plantão da vida dele, ele começa a atender o cliente, coitado do fulano. Meu irmão, quando ele chegar no final do plantão, ele está morto, cara. Né? Às vezes a gente pensa assim, o médico é frio, ele tem que ser frio, ele tem que ter uma distância. Você tem que ajudar sem se envolver. O ideal é que quando você acabe o tratamento, se perguntar, o que ele tinha? Não sei. Passou, corta as ligações. Energias só. É pior do que chiclete no cabelo. Tem que liberar. Bom, eu vou refazer mandar essa folhinha que eu acho que eu mandei. Eu acho que eu mandei. Oi? Pode, fala aí. Desculpe, Cecília, eu não vi isso. Cecília vai falar, perdão. Então, eu acho assim que a apometria ela é um tratamento. Então, o que acontece? Você faz a primeira vez, mas não é assim, você não faz a primeira vez, vai embora e está curado. Não é assim, né? É uma sequência, tem que ser várias vezes para tratar, a pessoa conseguir entender, aceitar o tratamento, aí você vai ver o resultado. Não é você fazer uma vez, tá bom, está curado. Não, você tem que voltar, você tem que fazer outros tratamentos. Então, talvez, o que pode acontecer? Você faz a apometria, no caso, né, específico, a pessoa pode
ter a resistência de que estão acompanhando ela. Então, ele vai falar, não, aqui ela não vai conseguir nada. E aí ficar em cima. Então, tem que fazer mais vezes outros tipos de coisa para que a pessoa aceite aquilo, entendeu? E relaxe, esqueça. Entendeu? Entendeu? Inclusive, aqui no final dessa orientação que nós passamos, está aqui, identificar e orientar, caso necessário, tratamentos complementares. Tá? Na última folha. O tratamento né? Nem no médico a gente vai resolver no ato, né? Você tem uns dias, você tem aquela sequência de tratamento para você conseguir uma cura ou uma melhora, né? Então, é assim, não é uma vez só, né? São várias vezes. Não. O ideal é que se faça 3 vezes um tratamento específico como esse, tá? Porque é a mesma coisa, como a Cecília falou. Dependendo do obsessor, né? Se for eu obsessor, você vai ter que fazer muitas vezes. Você faz e você faz. Né? E a pessoa, o operador, ele tem que ter a capacidade de saber se a pessoa tem a necessidade desse ou de um outro tratamento. Olha, o seu fulano, olha, nós fizemos esse tratamento, acredito que isso tenha que voltar aqui outras vezes. Por que a maioria das casas dos tratamentos, o que faz? Faz uma indicação. Você vai vir aqui na palestra. Vem na palestra assistir a palestra. Vem aqui no tratamento, vem aqui o Frei Luís manda muito nos cursos do Livro do Espírito. Por quê? Para que ele faça a sua reforma. Porque se ele chegou naquele ponto X que ele está mal, como diria o outro, no fundo do poço tem um alçapão. O cara tem que saber que o problema é de cada um e cada um tem que resolver o seu problema. Ele tem que procurar sair do poço. Vai ter um monte de mão lá esticada para puxar ele, mas ele tem que sair do poço. Então, ele tem que preparar, fazer um tratamento, um reiki. De repente, ele tem que ir na gira, tomar um passe com Exu, com Caboclo. De repente, ele tem que fazer uma cirurgia energética. De repente, ele tem que fazer um tratamento com os cristais, ou tomar um banho de erva. E, sim, o ideal é que um tratamento a pessoa saísse flutuando, né? Mas precisa, como a Cecília muito bem falou, uma sequência de trabalho para que ele aprenda a se virar sozinho, a crescer, a descobrir que ele tem a capacidade de crescer. Né? E isso, as terapias holísticas auxiliam a pessoa a encontrar esse caminho. Blanca, fala aí, Blanca. Não escutei a sua voz hoje. Hoje eu estou todo ouvidos. Lucas, fala alguma coisa, Lucas, se quiser falar. Nada, não. Estou só escutando também, estou aprendendo, exaurindo. Então, vamos fazer o seguinte, são quase 10 horas, eu vou mandar, vou repassar, não sei se eu mandei esse arquivo desse jeito certinho, eu vou repassar, vou mandar amanhã para vocês de novo. Aí vocês conferem com aqueles que já imprimiram, se não, só imprime a última folha. E estudem, ou leem, e vejam se tem alguma coisa sua para acrescentar. Fiquem à vontade para isso. Se você quiser acrescentar, puxa, eu acho que devia colocar aqui esse detalhe, coloque. Tá? Esse é um roteiro, a base é essa,
você pode trocar, puxa, essa palavra não me soa bem, vou trocar essa palavra por essa outra palavra. Está tudo certo. Não é porteira fechada. Importante é que vocês entendam o conceito da coisa. E qual é o conceito da coisa? A tua proteção, a proteção do campo, e aí começa uma limpeza, outra limpeza, uma limpeza, outra limpeza. Cada detalhezinho que você pensar pode ser inserido nessa questão, ou apenas uma modificação do termo, sem problema algum. Está tudo certo? Tudo bom, dona Blancas? Sim. Dona Gisele, a senhora também está toda calada. Pode falar alguma coisa? Nos auxilia aí, acrescentando um pouco da sua sabedoria. Quem me dera ser tão sábia. Estou aprendendo muito também. Eu acrescentaria o seguinte: muitas vezes a pessoa nos procura pedindo ajuda, direcionando a culpa toda do que acontece com ela, com o seu companheiro, com o seu desafeto, com outras pessoas. E muitas vezes acaba descobrindo que essa mesma pessoa tem grande participação nos infortúnios que ela está vivendo. Então, acredito que até a apometria, direcionada para uma terceira pessoa que não está presente, assim como no atendimento de Umbanda, por exemplo, que nós fazemos lá, chega muita gente falando de outras pessoas. Então, pergunta se a pessoa está presente, então vamos cuidar de você, não da pessoa. Por quê? Porque dali a gente vai descobrindo, desbravando caminhos até chegar a um resultado inesperado, muitas vezes. Já descobrimos que pessoas obsidiadas que chegaram no nosso atendimento, na verdade, elas não eram as obsidiadas, eram os espíritos que estavam sendo obsidiados por essa pessoa. E ela botando a culpa no espírito. Então, tudo isso tem que ficar assim, muito alerta na nossa cabeça e não acreditar de pronto que uma pessoa venha pedir ajuda como se ela fosse vítima, porque ninguém é vítima, todos têm uma parcela de culpa, principalmente no relacionamento, né? Então, se um culpa demais o outro, tem alguma coisa errada, né? Então, esses tratamentos adicionais, muitas vezes, esclarecem a pessoa que está equivocada. E ela concordando em fazer nela, não no outro, a apometria, um descarrego, uma desobsessão, um passo, qualquer coisa, é um primeiro caminho para ela se esclarecer, inclusive, e resolver os problemas. Que, às vezes, resolvendo nela que se diz vítima, resolve o outro que está atacando. Porque, se, como a Virgínia falou, o outro ficou pior, por que será? Não deve ter sido o tratamento apométrico. Ou foi feito errado, ou foi feito sem autorização, foi feito indevidamente, ou considerando que ela realmente é vítima. Mas ninguém é vítima. Todo mundo, ainda que pequena, tem uma parcela de contribuição no infortúnio que vive, né? É isso. Muito bem posto. Ter sido tão longa. Não, foi muito bem posto, realmente, porque é aquilo que nós falamos. Você tratando aquele que chega até você, você vai, de alguma forma, atingir aquela frequência que é a raiz do problema. E muitas vezes, como você mesmo falou, o problema não é lá, é cá. Né? É essa situação. Lucas. Oi, Sérgio, essa pergunta vai até para você. Eu não sei se eu já te perguntei isso. Para ser breve, como é que funcionaria, né, se é possível, no caso, numa sessão de apometria, a incorporação de um médium com um espírito de luz para trabalhar? Isso é permitido? Se sim, como é que funciona? Com a sua experiência. Olha só. Normalmente, eu já vi uma situação dessa na apometria clássica, de uma entidade incorporou no médium, mas incorporou de uma maneira muito sutil, tanto é que só foi
só depois da pessoa estar falando é que a gente entendeu que não é nem incorporação, ele estava totalmente intuído ali, estava ali do lado. Mas, normalmente, eu digo para você o seguinte, a apometria é um trabalho anímico. Somos nós que fazemos os comandos, né? Quem trabalha, quem carrega o piano é a espiritualidade, mas é você, né? Você, Lucas, você, Gisele, eu, Sérgio, Branca, né? Consciente, pessoa, eu mesmo, que realizo esse trabalho, tá? Por quê? Senão perde a razão de ser. Pode acontecer? Pode acontecer, mas de todas as experiências que nós passamos, só teve uma vez, e eu nem vou dizer para você que foi incorporação, propriamente dita. A gente sabia que a pessoa estava totalmente intuída, né? Porque até o jeito da voz ficou diferente. Foi lá no Frei Luiz, tá? A pessoa não sabe, e é uma coisa assim muito leve, e foi para fazer nem me lembro direito, que já tem muitos anos isso, mas foi fazer um trabalho, deu uma palavra, fez um trabalhozinho lá e a coisa voltou, assim, bem sutil, tá? E o que acontece? É como na doutrina espírita. A entidade intui e a voz sai, cara. O comando sai. Mas tudo atua em você de uma forma sem incorporação. A apometria é um trabalho basicamente anímico. Por quê? Pode haver, por exemplo, nesse trabalho que nós fazemos, do estudo que nós fazemos, pode acontecer, de repente, se nós fizermos ela de forma presencial, tá? Alguém sentiu uma energia, mas aí a pessoa tem que ser um médium de transporte, tem que ser um médium já preparado para isso, porque senão a própria espiritualidade não permite que isso aconteça. Porque nós estamos num campo totalmente fechado e protegido. As coisas só acontecem com permissão. E aquela coisa, a entidade de luz, ela é muito disciplinada. Ela não chega onde não é chamada, ela pode chegar até buzinar no teu ouvido para você falar, para você fazer. Tá? Então, tem vontade... Não, sou eu que estou trabalhando. A entidade está trabalhando lá na quarta dimensão, no plano astral. Aqui quem está trabalhando sou eu. Que é o ideal para todos os campos, para todos os trabalhos. Perfeito. Eu queria saber se era comum ou não. Obrigado. Não, comum não é. É raro. Uhum. É raro. Perfeito. Alguém quer mais contribuir com... Eu. Blanca, por favor. Na verdade, aproveitando a pergunta do Lucas, que ele me fez uma pergunta lá na Tsara, no domingo, eu não soube responder porque eu nunca trabalhei com apometria. Então, eu acho que ele deveria passar essa pergunta para você, até para esclarecer. A pergunta aí foi sobre incorporar espíritos de luz. Ele fez a pergunta lá, você lembra, Lucas? De se a gente corria risco de pegar alguma carga negativa de um assistido, por exemplo, durante um trabalho da apometria e sair dali carregando essa energia negativa. Então, eu falei para ele, olha, a gente faz um fechamento de campo quando começa, no geral, e depois cada um faz o seu fechamento de campo pessoal. A não ser que aconteça alguma coisa que essa energia do assistido chegue, né? Já que existe uma proteção ali, a espiritualidade não permite certas coisas, seria legal se você pudesse explicar isso aí. Então, vamos lá. Depois a gente faz abrir a palavra para o Lucas. Quando a gente faz a nossa proteção pessoal, sou eu, estou me blindando de qualquer coisa. Energia negativa, tu pega em ônibus, tu pega no metrô, tu pega no sinal, tu pega na fila do banco, tu pega na porta de casa, tu pega dentro de casa.
Então, nada vai me pegar. Eu tenho certeza disso, porque eu vou fazer uma proteção para que nada aconteça. Se eu tiver certeza disso, está tranquilo. Ah, e outra coisa, o campo que se forma não permite atuação de energias de frequência negativa. Pode chegar para mudo e sair calado. Pode vir para escutar. Só é permitido a presença de uma energia dissonante se for para aprendizado ou encaminhamento para um campo específico de tratamento. Não vem para perturbar, não entra. Perfeito, Sérgio. Eu me lembrei, então, da Adriana, no trabalho que a gente fez lá, que ela se sentiu mal. Então, assim, foi permitido que ela sentisse aquele mal-estar, aquela dor no estômago, alguma coisa que ela sentiu, que até a Gisele trabalhou nela lá depois, ela ficou passando mal, realmente. Isso, o que poderia ter sido isso? Olha só, naquele momento específico, eu te digo para você o que aconteceu. Foi uma coisa dela. Não tinha nenhuma energia ali dissonante. Não era uma coisa externa, era uma coisa dela. Tá? Ok. A minha compreensão naquele momento. Tá? Agora, pode acontecer? Pode. Aquilo que nós falamos já. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se você não... Ah, mas eu estou com medo. Não, o medo é uma porta escancarada para o desequilíbrio. Tu não tem que ter medo. Tu tem que ter certeza que as coisas vão fluir da maneira correta. Eu tive duas experiências negativas com a apometria. Muito negativas. Tanto é que eu fui e perguntei para uma pessoa, um excelente, vamos dizer assim, instrutor, e questionei isso. Eu vou dizer para você, eu levei um esporro, tá entendendo? Na educação. Eu falei assim, meu filho, você que tem que se proteger, a proteção é sua. Se acontecer alguma coisa, o errado é você. É você que abriu o teu campo. Se você... E aí eu falei assim, não é só na apometria, não. É na Umbanda, é na Mesa Branca, é no Candomblé, é na igreja. Você tem que ter segurança, você tem que saber as coisas que você é capaz, você tem que ter respeito com a negatividade, respeita, mas aqui sou eu. Ó, não é? Quem cuida de mim não dorme. Está aqui do meu lado, ó. Está aqui do meu lado, está no meu campo. Mas isso é arrogância? Não, não é arrogância. É certeza que eu sou protegido. Eu tenho certeza disso. E num trabalho em que você se doa para, vamos botar assim, entre aspas, para a caridade, para o bem maior, a espiritualidade está ali contigo. Agora, se é você que deixa a porta aberta, ou se por algum momento, alguma coisa você está em desequilíbrio, e esse desequilíbrio pode ser usado, lamentável, vamos resolver. Mas a responsabilidade de cada um está dentro de cada um. Se todo mundo se cuidar, se todo mundo se reforçar, se todo mundo tiver capacidade, vamos dizer assim, certeza que nada vai acontecer com cada um, o grupo fica fortalecido. Se todo mundo estiver forte, o grupo multiplica isso por 1000. Olha, hoje eu não vou trabalhar porque eu não estou legal. Vem cá, tu não está legal por quê? Tudo bem, então vamos fazer um trabalho em você para que você fique bem para você poder trabalhar. Não é todo mundo
que fica 100% bem a todos os momentos. Pelo contrário, a nossa vida é um sobe e desce. Mas entenda só, a partir do momento que você sai da tua casa para você trabalhar, para você se doar, a espiritualidade, a egrégora da casa, os seus guardiões, seus guias, seus mentores, não, o rapaz está comigo, a menina está comigo, não vai acontecer nada com eles, que eles vêm aqui trabalhar para o bem maior. Nada pode te acontecer. É só você não deixar. É só você ter certeza. Você tem que ter fé. Né? Fé é uma palavra muito forte. Sabe qual eu já falei, eu acho, isso aqui em outro lugar. Sabe a melhor definição de fé que eu já escutei? Fé. Você põe o pé e Deus põe o chão. É certeza que vai estar tudo certo. Então, no dia que a gente tiver uma fé dessa, chegar na beira do precipício, botar o pé e dar o passo para fora, porque ter certeza que Deus vai botar o chão debaixo do nosso pé, no dia que a gente tiver essa certeza, a gente não está aqui, está lá em cima. Lucas, fala aí, Lucas. Então, Sérgio, achei perfeita a sua colocação, até agradeço a Blanca. E conforme ela foi falando, eu fui lembrando dessa conversa que eu tive com ela, dessa dúvida. Por exemplo, mal comparando, é como no trabalho com banda. Né? Você está ali incorporado, você está trabalhando, se você não tiver firmeza, né, como é que você vai trabalhar? Vê se você concorda comigo. Eu nunca saí mal de um atendimento na Umbanda e nem nas Mazinas. Isso eu também cheguei a comentar com ela. Mas quanto a essa proteção, mesmo a gente fazendo, eu pouquíssimas vezes, tá? Observei, tá? Médiuns ali firmes no trabalho, sempre não. Em alguns momentos, né, após o atendimento, saí com alguma coisa. Aí me vinha na cabeça, essas pessoas não estavam, sabe, com a proteção ali, né, durante a incorporação? Isso quer dizer que uma pessoa, num atendimento incorporada, eu estou usando o exemplo da Umbanda, tá, Sérgio? Da incorporação que nós temos lá. Pode pegar carrego. Então, mesmo com toda essa proteção, a pessoa ainda pode pegar alguma coisa. Então, mesmo que seja uma coisa mínima, uma dorzinha, aquela dorzinha no ombro, no calcanhar, no joelho, no braço, enfim, que eu já vi acontecer. Então, essa era a minha dúvida. A Blanca foi falando, eu fui lembrando, né, algum resquício. Vê se deu para você me entender. E se a barra estiver muito pesada, o teu próprio guia espiritual vai, ó. Com o menino não, obrigado, segue teu caminho, tá? Entenda só, nós vivemos em parceria, o lado de cá com o lado de lá. Problema todo mundo tem, doença não está em poste, ninguém é bilionário, está todo mundo preocupado com os boletos que vencem, está todo mundo correndo atrás. Então, o que a gente faz quando a gente se doa? A gente não se doa para ter benefícios materiais. Nós nos doamos porque somos devedores e inconscientemente sabendo que trabalhando na seara de auxílio ao próximo, estamos nos auxiliando porque nós estamos pagando a nossa conta. Por que a gente tem vontade de trabalhar? Por que a gente tem vontade de estudar? Nós temos essa deficiência, nós temos essa necessidade, porque lá dentro, aqui dentro, na caverninha onde está o nosso Cristo interno, a gente é sabedor que temos que cada vez mais entender o processo, que nós necessitamos crescer, nós necessitamos evoluir, nós sabemos disso, mesmo inconsciente. Né? E outros mais ainda, que muitas têm saudade de casa, né? Né? Tem outros que dizem assim, não, eu não quero sair daqui. Não. Lá no fundo a gente sabe que a nossa casa não é essa aqui. Ó, a nossa casa mesmo, nosso lar, não é aqui. Então, nós temos que nos preparar, nos aprimorar
para quando a gente chegar lá do outro lado, não passar vergonha, quando a gente dá de cara com o nosso mentor, ele vai olhar para a gente e vai fazer assim. Que vergonha que tu me fez passar, né? Então, eu não quero ter tanta vergonha assim, entendeu? Então, eu quero chegar lá, né? Pelo menos de olho torto, né? Não de cabeça muito baixa. Então, temos que nos aprimorar. É para isso. E se alguma coisa acontecer no meio do caminho, te garanto uma coisa: o único errado somos nós. A falha é minha. Não é a porteira, não é o guia, não é o assistido. Não, o errado sou eu. Aonde eu errei, alguma coisa eu fiz de errado. Que provavelmente eu posso até não saber o que é. Aí cabe a cada um descobrir a tua falha. Poxa, olha só, eu não devia ter comido aquela feijoada e tomado aquele litro de caipirinha para vir trabalhar. Alguma coisa tu fez. Alguma coisa nós não fizemos, ou não nos preparamos mentalmente, ou naquele momento a nossa frequência caiu, porque entrou um pensamento, a gente, né, que não era até nem nosso, mas a gente seguiu adiante, se desconcentrou. Alguma portinha, alguma frestinha a gente deixou aberta. Se você for consciente do trabalho, estiver preparado, nada te acontece. Principalmente numa gira de Umbanda, em que está todo mundo ali, ó, do teu lado. Ah, fulano passou mal. Poxa, lamentável. Vamos ajudá-lo. Alguma janelinha ele deixou aberta. Perfeito, Sérgio. Dona Gisele. Para complementar tudo que foi dito, muito apropriadamente pelo Sérgio, existe uma coisa chamada metabolismo, né? O que o Lucas falou, que muitas vezes o médium sai com alguma carga, nem sempre é uma carga, é uma questão metabólica do próprio médium, né? Tem a ver muito com o trânsito de energia entre o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental. E o que aconteceu naquele dia com a Adriana, eu acho que eu até cheguei a falar na hora. O que foi feito ali, eu trabalho com cura prânica, foi uma redistribuição energética no todo o corpo etérico dela, porque estava com acúmulo, por algum motivo metabólico dela, ou uma emoção muito grande que ela teve naquele nosso trabalho, alguma coisa ligada a uma alimentação prévia, não sabemos a causa. Mas o que eu detectei ali foi um acúmulo energético na área onde ela estava sentindo mal. E o que foi feito ali? Pela minha prática de tratar esse tipo de sintoma, é a limpeza e a redistribuição da energia através dos canais energéticos do corpo etérico. E aí ela melhorou. Então, a gente viu que não é uma carga que poderia ser até, e que também resolveria, mas aquele caso, pelo que eu pude observar, foi o metabolismo energético dela que estava com uma condensação naquela área. E como eu já estou habituada com esses eventos, por isso eu me ofereci para ajudar, porque eu sabia que ia funcionar. Então, né? É isso aí. E como o Sérgio disse, uma coisa muito apropriada, o estudo dos corpos sutis, porque a gente vai entender como funciona o corpo etérico, a redistribuição pelos nadis da energia, os chakras, que, aliás, a Adriana é especialista nisso, como vai funcionar esse metabolismo que é individual. Então, esse autoconhecimento da nossa, digamos, o nosso mapa energético pessoal, né, prestar atenção de como a gente funciona em determinados casos, traduz também um meio de autodefesa nesses casos, para evitar, não só pelo tipo de atitude e comportamento que o Sérgio falou, né, porque somos todos responsáveis, mas também para a gente aprender a se defender, né, de certas cargas, digamos assim, que a gente pega e falando nisso, nós vamos aqui um exercíciozinho de 10 minutos, que é um selamento dos chakras, porque reikiano sabe fazer o selamento dos chakras. Esse é um selamento de chakras que você não precisa ser reikiano.
Alguém topa fazer? É 5 minutos para a gente encerrar. Todo mundo bem? Sim. Então, vamos lá. Rapidinho, a gente vai respirar, vai ficar calmo. 3 respirações profundas. Vamos colocar a nossa mão esquerda no nosso peito, na altura do nosso chakra cardíaco. Aqui tem uma câmara no nosso coração. Vamos colocar a nossa mão esquerda aqui, bem no peito. E vamos colocar a nossa mão direita em cima da mão esquerda. A nossa mão esquerda não vai sair daí. E agora a gente vai respirar e vai um pouquinho a nossa mão direita na mesma direção em que estava e vamos sentir como se nós estivéssemos segurando um foco de luz, tipo um prato, o tamanho de um prato, um foco de luz na cor. É um fogo branco, uma energia poderosa. Tá? Esse é nós estamos segurando com a nossa mão esquerda no peito e afastado um pouquinho, uns 5, 6 centímetros, um prato na nossa palma da nossa mão, do tamanho de um prato, de um fogo branco, bem branco. Vamos encostar ela de novo na mão esquerda e vamos receber aí a energia do nosso coração, que é a energia da cor rosa. Agora, o prato é uma energia de cor rosa. Nós vamos afastar e vamos colocar no nosso chakra coronário, um pouquinho afastado, tipo uns 2 dedinhos afastados do nosso chakra coronário. Não está encostando, está um pouquinho acima. Então, nós estamos sentindo aquele prato de energia sobre o nosso chakra coronário. E aí a gente vai fazer uma pequena rotação. Uma pequena rotação acima do nosso chakra coronário. E vamos sentir a energia fluindo para o nosso chakra coronário. Vamos agora colocar a nossa mão direita na frente do nosso chakra frontal. Um pouco, uns 2 dedos afastados, e vamos fazer aquele movimento de rotação para aquela energia energizar o nosso chakra frontal. Vamos colocar agora na altura do nosso chakra laríngeo e vamos fazendo a mesma rotação e sentir a energia penetrando no nosso chakra laríngeo. Agora, na altura do nosso coração, continuamos com aquela girando bem suavemente para a energia penetrar no nosso chakra cardíaco. Colocando agora em frente ao nosso plexo solar,
girando suavemente. Agora no nosso chakra umbilical. E no nosso chakra básico. Voltamos e colocamos a nossa mão direita em cima da nossa mão esquerda. Respiramos profundamente. Juntamos as duas palmas e agradecemos. Gratidão, gratidão, gratidão. Todo mundo bem? É um exercício de selamento dos chakras. Quem é reikiano faz um outro tipo de selamento, esse é um selamento que qualquer pessoa pode fazer, né? E quanto mais você demorar, mais você vai sentir a energia, né? Se você demorar um pouco mais, você vai sentir um campo entre a sua mão e seu chakra pulsando muito mais forte. Aqui a gente fez de uma forma rápida, mas cada um faz no seu tempo, da sua forma. Ficou todo mundo com cara de sono, Sérgio. Está na hora também, né? Já está quase meia-noite. Então, se alguém quiser comentar depois sobre o exercício, coloca no grupo. E vamos finalizar o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo aos nossos guardiões, mentores, guias espirituais, pela oportunidade de estarmos juntos, e vamos fazer aqui a chama violeta. Em nome da amada presença, eu sou, eu invoco a chama violeta libertadora para que acenda e envolva todos os elétrons e átomos dos nossos corpos e de todo o planeta Terra, e que atinja todos os seres, encarnados e desencarnados, humanos e não humanos, para que tudo e todos sejam puros e crísticos. Astreia, nossa mestra, aplica seu círculo de chamas azuis em torno deste ambiente e em torno destes filhos, retirando as energias negativas, harmonizando, curando todos os corpos físicos, mentais e espirituais. Eu peço e comando que todos os apelos sejam atendidos com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central da divindade suprema. I am, I am, I am. Gratidão, obrigado a todos e que estejamos juntos na próxima terça-feira. E aí, não esqueçam de colocar o e-mail para o nosso grupo, porque o Rômulo vai fazer aquela mágica para a gente ser abduzidos em cada sala e fazer esse exercício, que vai ser muito legal. E até lá, vai dar tudo certo. Fiquem bem.